A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Completa de Deus, né? É uma honra estar com vocês para falar um pouquinho mais da palavra. E o Senhor Jesus tem nos acrescentado cada dia mais, né? Cada dia que nós estudamos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, mais nós aprendemos e crescemos com o Senhor. Eu vou compartilhar com vocês hoje uma meditação que já tem algum tempo que eu estou fazendo e vai ser de grande valia, de grande valia. Nós vamos começar uma série de estudos aqui para a gente entender mais sobre o fim do tempo. Alguns assuntos eu já falei no canal, mas vai ter muito, mas muito acréscimo mesmo. Eu queria que os irmãos também estudassem com afinco, para que o Senhor acrescente coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem, que eu também não sabia, agora o Senhor me revelou e continua a revelar, porque são muitas coisas, irmãos. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Amém? E hoje nós vamos começar falando sobre as bestas do Apocalipse, né? Lá no capítulo 13 tem duas bestas, a que sobe da terra e a que sobe do mar. Hoje nós vamos atentar mais para a que sobe do mar, mas nós vamos falar da outra também, que ela está relacionada ao falso profeta, né? E nós vamos falar sobre outros assuntos também intrínsecos, né? Sobre a marca da besta, tudo que está ali naquele contexto para a gente entender. Você vai ver que dentro desse contexto, né, da revelação das bestas, Deus estruturou de tal forma que a gente consegue enxergar os tempos, né, os reinos, as suas características, isso dentro, inclusive dentro da história que aconteceu, né, real, que está escrito por historiadores. A gente consegue entender os tempos, fazer os cálculos, né, e chegar inclusive até o cálculo da grande tribulação, o que está ali dentro, tudo certinho. Ou seja, dentro dessa revelação contém todo o mistério da iniquidade. Ou seja, Paulo fala sobre esse mistério da iniquidade, né, que ele opera desde o princípio. Existe o mistério do Evangelho, né, com Cristo. Nós temos que compreender esse mistério do Evangelho, né, para a gente ter o pleno entendimento do Senhor. Mas também temos que entender o mistério da iniquidade, que opera e está no meio de nós. E nós temos que ter ciência disso para a gente poder combater, né? Paulo fala que se a trombeta tiver um toque incerto, a gente não vai ser preparado para a batalha, correto? E a nossa batalha é justamente contra esse mistério. Aí ele vai até o fim, aonde ele será destruído totalmente, todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés de Cristo e consequentemente também da igreja, e o reino vai retornar para o Pai. Nós estaremos com ele de eternidade a eternidade. Mas enquanto estamos nesse processo, a luta é ferrenha. E o mistério da iniquidade, ele não está brincando, está operando, né? Nós estamos no fim dos tempos. Então nós temos que aprender a contar os nossos dias, como diz o salmista no Salmo 90. Então medita nisso, porque esses estudos vai clarear a nossa mente. Nós vamos sair com a mentalidade apurada dele, com o entendimento desse mistério e do que vai acontecer nesses últimos tempos. E vamos olhar também para trás e olhar o cumprimento de várias partes já da questão da besta que Deus está mostrando, para a gente entender todo o contexto da história, tudo, está tudo englobado aqui dentro. Então, como diz a palavra, tem que ter sabedoria para entender esses textos, né? Para a gente entender essa questão das bestas. Você vai ver que aquela cabeça, aquelas 7 cabeças que tem na besta, elas montam uma linha do templo, do tempo, né? E a gente consegue, como eu acabei de dizer, entender toda a história, né? E para calcular isso, para chegar nesse entendimento, você vai ter que levar em conta toda a Bíblia, tudo que contém na palavra de Deus, e tem que ter uma mente sábia. O texto fala isso, tem que ter uma mente de sabedoria. Olha só o que o texto fala, vou até ler para vocês atentar para isso. Ó. Apocalipse 13, aqui vai, versículo 18, vai estar falando com relação à marca da besta, o número 666. Ó. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque para ter entendimento tem que calcular o número da besta. E calcular o número da besta, quando nós formos olhar e estudar especificamente aqui, dentro dessa série nós vamos estudar, você vai ter que juntar várias coisas, desde o número, o que esse número quer dizer, desde por que são 3, 6, e o que está intrínseco em volta dessa marca da besta, né? Tanto o lado espiritual como o lado literal. Então, tem que ter sabedoria, porque o número é o número de homem
e o seu número é 666. Então, para calcular esse número, para calcular essa marca da besta, você tem que ter sabedoria. Aqui é a sabedoria, o texto começa. Mas olha só o que fala também em Apocalipse 17, versículo 8 e 9, concernente a calcular as cabeças da besta, não só a cabeça também, mas também o corpo e os chifres. Olha só o que fala, ó. A besta que viste foi, olha que detalhe bacana, nós vamos olhar esse detalhe daqui a pouquinho, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui, o sentido que tem sabedoria. Essa Bíblia trouxe, essa versão trouxe dessa forma, mas a palavra original não é sentido aqui, é mente. Então, você vai ver que outra tradução vai trazer assim, ó, aqui há uma mente que tem sabedoria, viu só? Então tem que ter uma mente sábia. O texto está querendo dizer isso, uma mente que vai ter fome e sede de justiça. Lembra dessa característica que Jesus falou? Que vai ter afinco para estudar, afinco para entender. E aí fala assim, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e esse capítulo vai explicar muito bem as coisas, né, as coisas relacionadas à besta, à mulher, e ao dragão e a tudo isso. O que você tem que entender? O Senhor, Ele colocou as coisas em enigmas na palavra e como se fosse um quebra-cabeça para provar o nosso coração, para Ele ver se nós temos afinco para estudar, se nós realmente estamos querendo conhecê-lo e conhecer as suas obras, porque se você vê bem, o Senhor trabalha mesmo que a operação do erro está em andamento, a operação da iniquidade está em andamento. E o Senhor, Ele, por sua presciência, seu poder, sua autoridade, Ele trabalha dentro do tempo, mesmo como diz, com a operação do erro e a operação da iniquidade, mas não mexendo na nossa autonomia, no nosso livre-arbítrio. Então, o Senhor vai utilizando as peças e Ele vai concretizando o seu propósito. Você vai ver, por isso que o tempo é 7 milênios. Porque o Senhor precisava de demorar 7 milênios para concluir sua obra? Não, assim como Ele não precisava de 7 dias para criar todas as coisas. Mas veja que o Senhor, Ele não tira aquilo que Ele mesmo deu. Ele deu livre-arbítrio. Então, conforme as escolhas dos homens, por isso que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, não porque Ele escolheu e não importa o que a gente faça. Não. O Senhor escolheu porque Ele, de antemão, Ele viu. Paulo fala isso em Romanos. Ele viu primeiro, Ele viu aqueles que iam crer no Senhor, Ele viu aqueles que iam servir a Ele, e aí Ele escolheu. E a escolha dele foi dentro do tempo. Ele viu primeiro, mas ele escolhe dentro do tempo, porque a pessoa vai crer nele dentro do tempo. As pessoas vão se voltar para ele dentro do tempo, assim também como aquelas que não vão. Então, o Senhor, Ele tem todo esse tempo por causa da dureza de coração do homem, por causa do pecado, por causa do nosso livre-arbítrio, da não escolha dele, de chegar ao tempo de todos aqueles que são dele se voltar para ele e assim por diante. Então você vai ver que Ele trabalha com a gente e nós vamos sendo embranquecidos, nós vamos se tornando cada vez mais sábios quando conhecemos o Senhor. Veja que fala em Daniel capítulo 12, versículo 10. Olha só. Muitos serão purificados e embranquecidos, porque estão lavando a vestidura no sangue do Cordeiro. E provados, por quê? A prova vem aqui, ó. Se você realmente tem afinco para buscar o Senhor. Porque muitas vezes a gente associa que a prova é só relacionada àquilo que a gente passa. Ah, estou passando dificuldade e tal. Isso também é prova. Mas nós somos provados com a própria palavra, com relação a estudar, a conhecer o Senhor, a conhecer os mistérios dele. Então, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Ou seja, você vai ver que o inimigo tem operado nesse mundo e seduzido o mundo, mas é como se eles estão trabalhando para o inimigo, e o inimigo enganando eles. Eles estão trabalhando por causa da sua ganância, da sua avareza. Eles querem mais dinheiro, querem poder, né? E o inimigo vai dando para eles o poder desse mundo. Mas eles não têm o poder do mundo vindouro. Eles não têm as características do Senhor. E estão caminhando para a perdição.
Mas, olha só o que fala, ó, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós temos que ser sábios, e por isso que o livro de Provérbios, nessa hora, ele acaba se tornando um livro maravilhoso para a gente entender a questão do que é ser sábio, né? Porque lá está o tempo todo fazendo paralelo entre o sábio e o nécio, entre o sábio e o louco, né? Que é a mesma coisa. Então, ali você aprende o que é sabedoria, com mais detalhe. A Bíblia toda fala sobre a sabedoria, né? O livro de Provérbios, inclusive, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, para a gente temer a Deus, a gente tem que ser sábio. E como nos tornamos sábios? Ouvindo e estudando a palavra de Deus, tendo um coração ensinável, certo? Então, como eu disse para vocês, para nós entendermos, nós temos que levar em conta toda a palavra de Deus, não se esqueça disso. Então, nada do que a gente estudar dentro do Apocalipse vai contradizer o restante da palavra. Na verdade, o Apocalipse ele vai jogar a gente para o restante da palavra, para os profetas, para a Torá, e assim por diante. Mas dentro do próprio Apocalipse, você já vê que esse assunto ele já vem dentro de alguns capítulos, né? Deus não começa a falar das bestas no capítulo 13, onde está falando mais claramente, dando mais detalhe, mas ele começa a falar já antes. Eu vou dar um resuminho aqui para vocês dos capítulos e depois a gente vai entendendo melhor cada ponto. Você vai ver que no capítulo 10, Deus mostra um livrinho para João, ele tem que comer aquele livro ele é doce na boca, mas amargo no estômago. Ali você vai ver que é uma representação de falar novamente o evangelho. Você vai ver que Ezequiel, quando ele está falando com o povo de Israel, olha o contexto, no contexto da Babilônia, no contexto que eles estão sendo cativos na Babilônia, e interessante porque aqui também é o contexto da grande Babilônia, né? Porque este mundo todo é a grande Babilônia. Nós vamos estudar também sobre isso dentro desses assuntos aqui, tá bom? Então você vai ver que Ezequiel também engoliu um livrinho porque ele estava falando a palavra de Deus, as profecias, inclusive o final dos tempos, o milênio, a grande tribulação, tudo dentro do seu livro ali, profetizando para aquele povo no contexto de exílio, no contexto da Babilônia. E lá ele come um livrinho também, escrito por dentro e por fora, doce na boca e amargo no estômago. Está no capítulo 3, se eu não me engano, de Ezequiel. Aqui, João também come no capítulo 10. Ou seja, tem que falar outra vez. As atalaias do Senhor vão gritar outra vez. Vão dar os toques de trombeta, o toque de rebate novamente. Para que as pessoas entendam, porque as virgens estão dormindo. As virgens estão dormindo. Algumas com azeite e outras não. Né? Umas vão acordar para a salvação e outras vão acordar para a perdição. Vão caminhar junto com o anticristo. Mesmo sendo consideradas virgens. Por isso Jesus dá aquela palavra. E você vai ver que ali vai estar muito ligado com a besta da terra, né? Que vai estar relacionado aos falsos profetas. Mas a gente vai ver isso no outro vídeo, a outra besta. Então, no capítulo 10 é como se ele desse uma introdução, uma entrada, uma preparação para a gente caminhar para o capítulo 11. Porque no capítulo 11 você vai ver que ele vai falar das duas testemunhas que vão testemunhar do Senhor durante 3 anos e meio, 260 dias. Dentro desse capítulo também fala do arrebatamento, né? Porque vai falar que as testemunhas vão testemunhar do Senhor durante esse tempo, né? Durante 3 anos e meio. Depois elas vão ser mortas pela besta. Aí aparece a primeira vez a besta. Você viu? Não é lá no Apocalipse 13. A besta, só que aquela é a besta que sobe do abismo. Abismo é o mar também, né? Você vai ver várias vezes na palavra de Deus falando do mar como abismo. Então, é a mesma besta lá que sobe do mar. Só que aqui a besta, ela aparece porque ele está falando muito resumidamente, porque Deus vai acrescentando detalhes conforme vai passando os capítulos. Está falando, a besta que vai subir do mar vai perseguir e matar as minhas testemunhas. Vai ser dado tempo para ela, né? Que é 3 anos e meio também. Nós vamos ver isso. Então, o 11 já fala dessas coisas, né? Já fala inclusive da queda dela, que é quando dá o toque da última trombeta, quando Cristo arrebata a igreja, consequentemente depois vem, você vai ver lá em Apocalipse 19, por exemplo, que vem a batalha do Armagedon, Deus destrói o reino, lança no lago de fogo, e aí ele instaura o reino milenar dele. Mas então no 11 vai estar esses detalhes relacionados à besta. E aí nós vamos para o 12. No 12 é muito interessante, porque Deus começa falando de uma mulher que está vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés,
tem coroa na sua cabeça e tal, e ela está grávida. Ali é o povo de Deus, certo? É uma representação do povo de Deus que está para dar à luz. Vou falar bem resumido e a gente vai compreendendo depois mais detalhadamente. Então, para dar à luz a Cristo. E ali está falando de fato do povo de Israel também, primeiro, e depois da igreja, que gera Cristo em outras pessoas, através da pregação do Evangelho. Mas Cristo ascende aos céus, e aí já vai dar o zoom ali para o dragão que aparece. Esse dragão já é o diabo, é a serpente, lembra? Esse dragão é a serpente, a antiga serpente, que é o diabo, o sedutor de todo mundo. E aqui esse dragão aparece com 7 cabeças, com os diademas na sua cabeça, e ele é vermelho, certo? Atente que ele está ligado ali com aqueles animais de Daniel, mas aqui Deus não dá essa referência direta. Você consegue ver que ele tem 7 cabeças e tal, tem diademas, ou seja, o reino está sobre ele, os reinos estão sobre ele, sobre aquelas cabeças, mas ele é vermelho, porque aqui está representando o diabo se configurando nas nações, né? Então, ou seja, você vai ver que quanto mais nós chegamos próximo da grande tribulação, e quando chegar na grande tribulação vai ser muito nítido isso, os ímpios estão se tornando um com Satanás. Por isso que o nível de impiedade no mundo cresce. Porque toda a operação do erro, quando nós estudarmos sobre a operação do erro, vocês vão entender isso bem claro. Mas a operação do erro e a operação da iniquidade, ela é totalmente oposta ao mistério de Cristo, ao mistério do Evangelho. Ou seja, por isso, inclusive, que o filho de Satanás, né, que vai vir reinar esse mundo, vai tomar esse mundo e vai ser o último rei, o 8º rei, porque depois dele vem Cristo e nenhum mais toma o reino. Então, ele é o último rei terreno. Então, ele se chama anticristo. Mas João também fala na sua carta dizendo que há muitos anticristos no meio da gente. Então, ou seja, anticristo é porque ele é ao contrário a toda a obra do Senhor. E aqui você vê isso, porque quando Satanás está se tornando um com o seu povo, com os ímpios, e você vê isso com o aumento da iniquidade, o aumento da impiedade, com o aumento da maldade, ele está fazendo o que Cristo faz para a igreja. Quando nós, servos de Deus, temos que nos moldar ao caráter de Cristo. Os súditos de Satanás vão se moldando ao caráter dele. E aí você vai vendo a diferença. Né? Os santos vão se santificando ainda mais, e você entende aquele texto, que é santo se santifica ainda mais. Está em Apocalipse. Quem é ímpio se torna ainda mais ímpio. Caminhe mais ainda na impiedade. E aí eles vão se tornar um com o anticristo, um com Satanás. E aí você está vendo aqui essa representação dentro do capítulo 12. No capítulo 3, aí Deus vai falar mais detalhes sobre a besta, inclusive vai falar também sobre a marca dela. E ali Deus mostra 2 bestas, uma sobe do mar, tem 7 cabeças, só que 10 chifres. Só que os chifres não estão espalhados nas cabeças, tem que atentar para isso. Os chifres estão na última cabeça, na 7ª. Só que agora também Deus mostra que os diademas estão nos chifres, não estão mais nas cabeças. Você vai ver que essa besta agora ela tem as características daquelas bestas que mostram lá em Daniel. Lá em Daniel mostram 4 bestas. Né? E aí você vai ver então que ela tem a aparência aqui. Ela é semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Certo? Então, ali Deus está mostrando agora as nações configuradas na besta. E você vai ver que essa besta que está mostrando o mar é o mesmo dragão. Lá Deus mostrando o dragão se configurando nas nações, ou seja, o inimigo moldando as nações conforme conforme ele, o caráter dele. E aqui Deus está mostrando as nações já configuradas, mostrando os povos. E Deus está associando com Daniel para mostrar os reinos, os impérios do mundo. Está tudo relacionado aqui, entendeu? Ou seja, agora as nações aqui está mostrando que elas estão configuradas. E o tempo de ação dessa besta fica bem claro, é 3 anos e meio, certo? Junto com essa besta vem outra besta que sobe da terra. E essa besta ela tem só uma cabeça, mas ela tem 2 chifres, representando 2 reinos. Lembra que os chifres são reinos. E ela é o falso profeta. Vai falar que ela tem 2 chifres parecendo cordeiro, que é Cristo, atenta para isso, parecendo cordeiro, mas fala como dragão.
a voz dela é como de dragão, o que ela fala. Isso não te lembra alguma coisa? Isso vai estar relacionado com as igrejas e também com o islamismo, né? Por isso que são dois. Você vai ver as igrejas começando desde a igreja católica, passando para o protestantismo e também desde o islamismo todo, começou lá em 610 e veio até hoje, vem crescendo muito dentro do, do, do mundo, né? Mas você vai ver que os dois falam de Cristo. De um lado fala de Cristo e crê em Cristo como Deus, do outro lado fala que Cristo é um profeta, mas tem Alá como único Deus. Ou seja, são misturas de verdades com mentiras. E aí que vem a falsa profecia, o falso profeta. Você vai ver que tudo que vem com enganação e sedução não é só mentira. Se for só mentira, as pessoas não acreditam, certo? Não vão cair na conversa. É como você vai lembrar de Eva, quando o inimigo falou com ela, ele não falou uma mentira pura. Ele misturou verdades com mentira. E a operação do erro também vai estar ligada a essa besta que sobe da terra, que é a besta relacionada às falsas profecias, ao falso profeta. Isso são dois reinos religiosos, e você vai, nós vamos entender isso detalhadamente, então vamos falar só sobre essa besta também, tá? Então você vai ver que ali a besta, ela são povos, né? São nações, são pessoas, por isso que é uma besta, mas são representadas em duas grandes religiões que estão falando de Deus, que tem cara de cordeiro, né? Tem cara de ser Cristo, mas você fala como dragão, ou seja, é o mistério da enganação. E tá, por isso que Jesus fala nas parábolas dele, por exemplo, sobre o joio. Olha só, Jesus fala sobre aqueles que estão vestidos de ovelhas, mas são lobo. Tá tudo ligado a essa besta, porque é a enganação, é onde as pessoas serão levadas para o erro, achando que está indo para o certo. E não é porque elas estão sendo enganadas, são coitadinhas, não, elas não têm fome e sede de justiça, elas não querem ouvir a verdade. Então, aí Paulo vai explicar, elas estão procurando pessoas para ensinar elas o que elas querem ouvir. Elas estão com comichão dos ouvidos, não querem ouvir a verdade. Isaías fala que quando o povo lá de Israel estava ouvindo, se eu não me engano está em Isaías 23, eu estou citando de cabeça, mas lá ele fala assim que o povo não queria mais ouvir os profetas de Deus que falavam as profecias verdadeiras, ele estava pedindo para os profetas profetizar mentira para eles, inventar visões, inventar profecias. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a correção do Senhor, não queriam andar com o Senhor. Então é a mesma coisa. Você vai ver que essa operação, quando nós estudar sobre essas bestas, você vai ver com que revelação que o Senhor vai dar sobre essa besta da terra. É uma enganação, você tem que estar sempre lembrando disso. É a falsa profecia. É a mentira misturada com a verdade. Está falando de Deus, está falando de Cristo, mas está enganando, está misturando. E você vai ver que o livro de Apocalipse termina justamente falando disso. Quem acrescentar palavras na palavra de Deus, é o que está falando ali, ele vai receber todo o castigo que está escrito nela. Assim como aquele que tirar, também vai sofrer o dano, vai perder a sua parte com o reino do Senhor. Porque o Senhor não quer que a gente tire nem acrescente, Ele quer que a gente fale a palavra dele como ela é, sem ficar pulando o texto, sem ficar tentando enganar as pessoas. Então, tudo está relacionado à besta da terra. E está em Apocalipse 3, ó, deu um resumo bem grande. E o tempo de operação é 3 anos e meio. Por que eu estou dando detalhe? Porque você vai ver que no capítulo 13 está justamente dando o sinal que ali está na metade da semana. Então ele só tem mais metade da semana, mais 3 anos e meio para poder operar. Então onde está a outra primeira metade? Está lá em Apocalipse 11. Se você voltar lá, você vai ver que os primeiros 3 anos e meio é o tempo de testemunho das testemunhas de Deus. Quando acabar os 3 anos e meio, elas vão morrer, que é o restante. Então você vai ver que Deus está trabalhando no livro de Apocalipse e em toda a palavra. Você não pode esquecer. Com a analepse, que é antes, e a prolepse, que é depois. Deus vai trabalhando. Ele volta no passado, vem no presente, vai no futuro e ele vai fazendo essa jogada. Ele conta um pedacinho da história no passado, ele vai no futuro, conta um pedacinho que liga com o outro, acrescenta, depois ele volta e ele vai fazendo esse trabalho para a gente ir compreendendo. E quando você junta tudo, você tem uma revelação muito grande. Então, lá no 11 tem a primeira metade da semana. No 13 já está mostrando a segunda metade da semana. Certo? Então, e por que as testemunhas serão mortas? Porque você vai ver que ele vai matar só o corpo. Tanto que no final elas vão ressuscitar.
Está mostrando o detalhe disso, inclusive, lá em Ezequiel 37. Mas você vai ver que elas vão ressuscitar por quê? Porque ele matou só o corpo. E tem a medida, né? Que está medindo lá no capítulo 11. Porque quando mede a parte interna do templo, o Santo do Santo, ali ele foi separado, mas o átrio, que é a parte de fora, foi dada para ser pisada pelos gentios. E ali a aplicação é o nosso corpo. O nosso corpo vai ser pisado pelos gentios, nós vamos morrer fisicamente. Quem estiver na grande tribulação e for destinado por Deus, não por Deus, né? Por estar pronto por Deus, né? E destinado por Ele, é claro, mas que está pronto pelo Espírito para testemunhar do Senhor até a morte, porque tem outra parte das testemunhas de Deus que vão ser tratadas por Ele no deserto. Deus vai levar para o deserto e vai trabalhar com essas pessoas, e lá muitos serão aprovados, mas também muitos serão reprovados. Então, aqueles que vão dar testemunha até a morte, eles vão morrer e vão ficar lá em praça pública, tudo que está falando em Apocalipse 11. Eles vão ficar lá porque a besta quer zombar, ela quer falar que ela é o Deus, né? Ela vai se colocar como Deus. E só que, assim como ela está fazendo aquilo em praça pública e deixando os santos mortos, né, destruindo o povo santo, quando for a ressurreição também todo olho verá aquelas testemunhas ressuscitando novamente para serem arrebatadas e glorificadas. Olha só que bênção. Então no 13 está dando esses detalhes. No 14 vai dar detalhe de como os santos vão vencer a besta. Também vai falar mais detalhes do arrebatamento e vai falar, inclusive, que é no final, ali fica claro que é no final da grande tribulação, que é o arrebatamento, né? E mostra ali que esse detalhe, né? Que o anticristo, ele vai matar só o corpo, não matar a alma, porque ela está separada, foi medido e está separado com o Senhor, debaixo do altar, para retornar ao seu corpo, depois ser glorificado, depois quando for arrebatado. Certo? No 15, vai mostrar também mais detalhes depois do arrebatamento, o povo que venceu a besta está louvando ao Senhor ali com o cântico de Moisés e do Cordeiro. Então são detalhes que estão sendo acrescentados, dali já começa a falar dos anjos com as suas 7 taças que estão sendo derramadas, porque ali já está na prolepse, está, né? Mostrando para frente o momento ali que foi desencadeado, como que foi o processo para derramar as 7 taças, mas eu creio, nós temos um estudo inclusive já no canal sobre as trombetas e as taças e os selos, as taças e as trombetas, elas acontecem meio que paralelo, juntas, né? Como castigo de Deus sobre a terra. Então ele já fala sobre esse assunto. No 16 vai falar detalhadamente dessas taças, então é um parênteses, Deus vai acrescentando itens ali e acrescentando castigos e mostrando mais coisas. E quando chega no 17, aí Deus explica todos os capítulos anteriores, desde o 11, mais focado no 13, que Deus vai explicar a besta, a mulher, Deus vai explicar, porque está no capítulo 12 a mulher, né? Mas ele vai explicar a besta, a cabeça das bestas, os chifres, ele vai explicar todo aquele detalhe, tudo que está acontecendo ali, e vai te jogar também para Daniel, para Zacarias, para Ezequiel, ou vários outros profetas, né? Para Isaías. Então aqui eu te dei um resumo para você entender como que está estruturada a história, como que Deus estruturou isso dentro do livro de Apocalipse, certo? E eu vou agora entrar detalhadamente na questão da besta do mar, para a gente entender como que é essa questão da besta. Então vamos ler o texto para a gente poder compreender essas questões.